Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Seja Servo. Eu sou Juliana Vaz e eu trago uma mensagem do coração de Deus para a tua vida. Eu quero trazer para ti uma instrução da Bíblia Sagrada para que tu possa vencer as tuas batalhas, as tuas lutas e permanecer firme, fiel ao Senhor. Tá certo? Eu quero ler a palavra do Senhor, uma das cartas de Paulo que ele escreve aos Efésios, no capítulo 6 e no versículo 10. Se tu tiver uma Bíblia para acompanhar, acompanhe, por favor. E se não tiver, ouça a leitura com atenção. A palavra do Senhor diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E agora esse trechinho aqui eu quero dar um destaque para ele, que diz assim: havendo feito tudo, ficar firmes. Ficar firmes, havendo feito tudo, ficar firmes. E eu vou continuar aqui mais um trechinho. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. E aí Paulo vai listar mais uma série de ensinamentos sobre como nós devemos nos revestir de toda a armadura celestial para que a gente possa guerrear contra as trevas, para que a gente possa vencer batalhas espirituais, batalhas que a gente não vê aos olhos físicos, né? Não são visíveis no plano natural, mas são espirituais, né? Como no plano natural nós vemos as coisas, nós tocamos a matéria, né? Mas são espirituais. Isso aqui é para quem crê. Eu tô falando com pessoas que creem. Se porventura tu entrou aqui nesse vídeo e tu é uma pessoa descrente, né, que não crê, um ateu, seja muito bem-vindo, né, ao nosso vídeo, ao nosso canal, mas fica à vontade, né, porque as pessoas têm o direito de crer e têm o direito de não crer, né, então eu quero deixar bem claro que essa palavra é para todo aquele que crê, para aquele que conhece ou para aquele que talvez não conhece, né, tem pessoas que vão estar aqui nesse vídeo, nesse vídeo, e são pessoas que já conhecem o mundo espiritual, são pessoas que já conhecem a Cristo, são pessoas que já conhecem as batalhas espirituais. Eu já vou prosseguir com a palavra aqui, que eu quero deixar para o teu coração. E tem pessoas que vão entrar aqui que não conhecem, talvez sente alguma coisa, de vez em quando sente um arrepio, de vez em quando sente uma energia pesada, uma energia negativa, sabe que tem pessoas que falam coisas que pesam no ambiente, tem pessoas que têm inveja, tem pessoas que têm ciúmes, talvez, da tua vida, e tem pessoas que fazem o mal, que dedicam as suas vidas para fazer o mal. E talvez tu sinta isso, mas não sabe como se defender, não sabe como lutar contra isso. Talvez na tua casa tenha um clima pesado, tenha um ambiente difícil, tu não sabe lutar, não sabe como prevalecer sobre essa situação. Eu trago essa palavra para ti. Paulo vai falar sobre a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma espada, ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, né? Ela penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E ela é capaz de discernir a intenção do coração do homem. Então, Paulo diz que nós precisamos nos revestir de toda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um instrumento, uma ferramenta de luta, de guerra para as nossas vidas, para que a gente possa permanecer aqui nessa terra firmes até a hora do Senhor nos buscar, porque essa promessa de salvação que está na Bíblia Sagrada, para ti que já conhece, amém, e para quem não conhece essa palavra, essa promessa de salvação, nós vamos entrar com outros vídeos aqui falando sobre isso, né, porque isso
É por isso que nós vivemos, é pela salvação. Né? Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós precisamos permanecer, nós precisamos ficar firmes, nós precisamos resistir a todas as ciladas, a todas as armaduras, as armadilhas do diabo. Porque ele tenta nos fazer muitas vezes cair, nos humilhar, ele tenta nos matar, nos tirar nossa vida por doenças, enfermidades, depressões, e não que nós não vamos ficar doentes, enfermos, e não que toda a origem das doenças e das enfermidades venha do diabo, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que o nosso inimigo, ele vem com essas armadilhas, ele lança essas ciladas para as nossas vidas, e Paulo fala sobre as armaduras que nós devemos nos revestir. Né? E a palavra fala do poder do jejum, do poder da oração, do poder da palavra de Deus. Essas são 3 armas muito importantes que a gente precisa utilizar para vencer. E esse trechinho que eu li ali, que diz, havendo feito tudo, ficar firmes, é porque muitas vezes a gente quer fazer essas coisas quando a gente já está em batalha, quando a gente já está lutando. A gente não coloca uma armadura no meio da batalha, a gente coloca a armadura e vai para a batalha, né? Então, às vezes já aconteceu comigo muitas vezes de não ter tido força para jejuar, não ter tido força para orar, e tá ali em batalha, tá ali passando por dificuldades muito grandes, e aí tentar jejuar, aí tentar orar e não conseguir. Então é disso que Paulo está falando, assim, ó, havendo feito tudo, né? Quando a gente pode, quando a gente tem força para fazer, né? Quando a gente está bem, tá fisicamente, a gente está bem espiritualmente, a gente tem essa condição de fazer tudo isso, de se manter constante, de permanecer em oração, de permanecer jejuando, de permanecer lendo a palavra, buscando entendimento no Senhor. A gente deve fazer enquanto a gente pode, né? E talvez tu não tenha ânimo, talvez tu não tenha força, talvez tu não tenha condições, talvez mesmo tanto bem fisicamente, tá na correria do dia a dia, e há uma batalha da carne contra o espírito, né? Chega cansado do trabalho, muitas vezes não tem ânimo, né? Quer descansar, tá muito cansado, e aí entra uma guerra da carne contra o espírito e não consegue. Eu quero declarar sobre a tua vida que o Senhor, ele vai te ajudar, né? Mediante, claro, o nosso esforço, mediante, claro, a nossa vontade de querer estar na presença de Deus, de querer buscar a presença de Deus. Eu quero declarar sobre a tua vida que o Senhor, ele vai te ajudar a buscar Ele com mais intensidade, a buscar Ele com mais responsabilidade, com mais seriedade, né? Porque muitas vezes a gente acaba errando na busca, né? Muitas vezes a gente acaba fraquejando sem conseguir buscar Ele como se deve buscar, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E eu quero deixar para ti essa orientação de Paulo, né? Eu quero falar para ti sobre o poder dessas armaduras, né? Então o poder da armadura, de estar armado para que a gente possa resistir, fazer tudo isso, colocar toda essa armadura e permanecer firme. Paulo diz, havendo feito tudo, depois de ter se consagrado, depois de ter buscado, permanecer firmes, né? E porque daí nós vamos estar revestidos, cingindo os nossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Eu vou terminar a leitura do texto aqui, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, em toda oração, súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E ele pede também oração por ele diz, e por mim também, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias,
para que possa falar dele livremente como me convém falar. Mesmo Paulo, né, na sua condição de pregador do evangelho, né, na sua condição de apóstolo, né, de alguém que implantou igrejas, de alguém que fez uma grande obra para o Senhor Jesus, que se preocupava em escrever cartas para as igrejas, para que as pessoas ali, os irmãos, estivessem sempre muito bem orientados acerca da vontade do Senhor Jesus Cristo. Ele também pedia oração por ele, né? Porque também Paulo era ser humano e muitas vezes deveria fraquejar, né? E a Bíblia mostra isso, ele mesmo escreve várias vezes, né? Ele escreve aos Romanos, ele disse, muitas vezes eu pensei em estar com vocês, eu queria ir levar um consolo para vocês e também queria ser confortado, né? Então ele estava dizendo, eu preciso também de conforto. E não há nenhum super-humano, nenhum super-herói, né? Nenhum ser humano que seja tão grande que não precise de oração, que não precise de ajuda. Talvez esteja te perguntando, e agora eu já tô na luta, eu já tô na dificuldade, eu já tô em batalha, e eu não fiz todas essas coisas antes. Eu não consegui me consagrar, eu não consegui jejuar, eu não consegui orar, eu não consegui ler a palavra de Deus, porque isso acontece muito. Muitas vezes a gente não tem força. Passei por batalhas que eu não conseguia sequer, a dor era tão grande na coluna, nos braços, eu não conseguia segurar a Bíblia nas mãos. Eu queria ler a palavra e o peso da Bíblia doía demais os meus braços, doía demais as minhas mãos, e eu não conseguia ler a palavra de Deus, e isso me quebrava por dentro, me machucava muito, eu ficava muito triste. Mas os vídeos na internet me ajudaram muito, né? Muitos irmãos que trabalham aqui na internet, que são irmãos sérios, irmãos responsáveis, irmãos que levam a palavra de Deus com verdade, com amor, com seriedade. Esses irmãos, nessas pregações, esses cultos, todos me ajudaram muitas vezes, e por isso eu tô aqui para te ajudar também dessa mesma forma. Eu quero interceder por ti nesse momento, eu quero te dizer, pede oração, né? Se tu tá passando por esse momento que tu não consegue se consagrar, ou se talvez tu não conhecia, né, essa consagração, não conhecia essa preparação espiritual para enfrentar batalhas, né? Eu te apresentei ela agora, né? Jejua, busca o Senhor, lê a palavra. Talvez você não vai entender a palavra porque a palavra precisa de estudo, né? Muito estudo para que a gente possa entender certas coisas, né? Algumas coisas o Senhor deixou muito claro, né? E não precisa de estudo para entender, né? Tem coisas que estão muito claras, né? Eu não estou falando que não se deve estudar texto, contexto, não se deve estudar teologia, não é isso, nada disso que eu estou falando. Estou falando que tem coisas que o Senhor já deixou muito claro, porque é muito fácil, muito simples de entender, e a gente pede a instrução do Espírito Santo, a luz do Espírito Santo, para que a gente consiga ser instruído, ser dirigido pela palavra do Senhor, né? Então, lê salmos aí, né? Leia o Salmo 91 na tua casa, lê em voz alta, né? Salmo 121, Salmo 19, né? Lê o Salmo 34, vai lendo salmos em voz alta na tua casa, levanta tuas mãos para cima, repreende no nome do Senhor Jesus todo o mal que possa ter, todos os espíritos malignos que têm tentado contra a tua vida, que têm tentado contra a tua família, têm tentado dividir no teu trabalho, que têm tentado na faculdade, na tua empresa, né? Eu quero te convidar a experimentar, se tu não é cristão ainda, se tu não é crente ainda, crente no sentido de crer, né? Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele é chamado de crente, né? Então, se tu ainda não conhece esse poder, começa a te levantar pedindo para que o Senhor te revista com o poder do Espírito Santo, revista a tua casa com o poder do Espírito Santo, para que o Senhor expulse todo o mal de dentro da tua casa, no meio da tua família. Começa a te levantar, te revestindo em poder, em oração. Se por acaso tu não pode, eu quero orar por ti nesse momento. Se por acaso tu tá passando por uma batalha, por uma luta, por uma dificuldade muito grande, eu quero orar por ti nesse momento, quero pedir ao Pai, que o Pai, ele venha te dar graça, ele venha te ajudar. Senhor Jesus, eu te peço, por favor, Espírito Santo querido, em nome do Pai, eu peço, Senhor Jesus, pelo Filho, que o Senhor, Pai, possa entrar com providência na vida dessa pessoa, em todas as áreas da sua vida, que o Senhor possa dar graça
ajudar, Senhor Jesus, fortalecer, Pai, revestir de poder, Senhor Jesus, revestir de autoridade, Senhor, contra todos os demônios, contra todos, Senhor Jesus, levantes espirituais, Pai, das trevas, Senhor Jesus, contra todas as potestades do ar, Senhor Jesus. Eu te peço, por favor, Pai, entra com poder e graça, Senhor, na vida dessa pessoa, instrui ela, Senhor Jesus, em toda a palavra do Senhor, instrui ela, Senhor Jesus, em sabedoria, em poder, em conhecimento de Ti, Senhor Jesus, em jejuns e orações, fortalece ela no jejum, fortalece a vida de oração dela, Senhor Jesus, que ela tenha um relacionamento contigo. Se ela não tem conseguido orar, Senhor, dá graça para ela vencer, dá graça para ela orar, Senhor Jesus, dá graça para ela jejuar, Senhor Jesus, ajuda ela a vencer as tentações, Pai, ajuda ela, Senhor Jesus, contra toda a maldade, Senhor Jesus, contra toda a língua enganadora, contra toda a língua mentirosa, Senhor Jesus, contra tudo que se levantou contra a vida dela, Pai, toma ela pelas mãos, Senhor Jesus, e faz ela caminhar, Senhor, levanta ela, Pai, da cama, Senhor Jesus, repreende o espírito da depressão, Senhor Jesus, aleluia, a falácia contra a vida dela, Senhor Jesus, toda mentira, todo engano, toda perturbação, toda inveja, Senhor Jesus, todo olho grande, Senhor, contra a vida dela, Pai, todos os espíritos que têm travado a vida dela, Senhor Jesus, que não tem deixado, Pai, com que ela venha prosperar, com que ela venha prosseguir, com que ela venha estudar, Senhor Jesus, aleluia, a perturbação na mente na hora do estudo, a perturbação na mente na hora de ler a palavra, Senhor Jesus, a inquietação espiritual, Senhor Jesus, no ambiente espiritual, Pai, na hora de se consagrar, Senhor, na hora de buscar, Pai, as fugas da mente, Senhor Jesus, aleluia, Pai, o roubo do inimigo, o roubo de Satanás da mente, Senhor Jesus, dessa pessoa, Pai, na hora que ela vai te buscar, protege a mente dela com o capacete da salvação, ajuda ela, Senhor Jesus, a se proteger, se revestir com todas as armaduras espirituais, para que ela possa estar firme, Senhor Jesus, no dia mal, para que no dia mal, Senhor Jesus, aleluia, ela permaneça firme, ela permaneça com fé, Senhor Jesus, ela permaneça, Pai, crendo, Senhor, no teu poder, Pai, que o Senhor é o Deus todo-poderoso, que é, que era e que há de vir, Pai, que não há outro igual a Ti, Senhor Jesus, e que não há poder, Senhor, contra o teu poder, Senhor Jesus, aleluia, Pai, que teu é o reino e o Senhor é o Deus todo-poderoso, e tudo que vive, que respira, precisa se sujeitar a Ti, meu Senhor, aleluia, Pai. Oh, Espírito Santo, ajuda ela, Senhor Jesus, a permanecer, a prevalecer, Senhor Jesus, e a vencer, Pai, essa batalha que ela está atravessando, que ele está atravessando, no nome do Senhor Jesus. Eu já te agradeço, Pai. Abençoa essa pessoa e a casa dela. Amém. E amém. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Ele tem cuidado de nós, ele tem nos ajudado. Eu tenho passado por muitas batalhas. Eu parei um pouco com os vídeos aqui no canal, já quase mais de anos já. Eu passei por hospital, né? Passei por internação, tive enfermidades, doenças, em tudo o Senhor me deu vitória. Tive que pedir oração, né? Meu esposo pediu oração, oração para a igreja, né? E o Senhor nos ajudou a vencer. O Senhor nos fortaleceu, tem nos fortalecido diariamente. Nós temos batalhas, todos os dias a gente enfrenta, né? Uma batalha por dia, né? Tem a ditado popular que diz: nós precisamos matar um leão a cada dia, e assim tem sido na nossa vida, mas o Senhor tem nos dado vitória em tudo, né? Em tudo o Senhor tem nos fortalecido, e eu desejo dessa mesma forma para a tua vida, que tu possa sentir o agir do Senhor. A gente tem visto milagres, a gente tem vivido de milagre em milagre, como é bom. É maravilhoso a gente ver a mão do Senhor nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. É muito bom quando a gente sabe que a gente não tá sozinho, né? Então eu quero deixar essa mensagem para a tua vida, para te dizer que tu não tá só. Tu não tá sozinho. E fazendo dessa forma, se consagrando, buscando em Deus, lendo a palavra, se fortalecendo, mesmo que seja pouco, né? Para ti, às vezes, pode parecer pouco, mas é uma grande vitória conseguir, né? Mesmo que seja aquele pouquinho diariamente, né? Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, vai aumentando aos pouquinhos a consagração, Deus vai te dando graça, vai te ajudando, né? E vai te fortalecendo. Daqui a pouco tu já tá fazendo além daquilo, daqui a pouco já tá aumentando o tempo, daqui a pouco já tá orando mais, né? Já tá buscando. E quando não tiver força para buscar, pede oração, coloca o teu nomezinho lá na igreja, né?
no vasinho de oração, coloca nos comentários aí nos vídeos, né? Vai pedindo oração onde tu puder pedir, né? Se não tem força para ir na igreja, vai olhando um culto online, uma pregação online, né? Mas faz alguma coisa por ti, né? Qualquer coisa que dê para fazer, mas o importante é o desejo no coração de buscar a presença do Senhor, né? Enquanto tiver esse desejo no coração para buscar a presença de Deus, o Senhor vai te revestir, o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te ajudar, né? O Senhor vai te dar graça, e eu tenho certeza que tu vai conseguir vencer todas essas batalhas, todas essas guerras, seja lá qual for a batalha. Talvez tu diga, Juliana, tu não tem ideia do que eu estou atravessando, né? Talvez seja um luto, seja uma dor muito grande, seja uma tristeza muito grande. Desculpa os cachorros ao fundo, desculpa também meu rosto tá meio cansado, minha expressão bem cansada, né? Mas isso faz parte do nosso dia a dia. Eu vi um vídeo que o pregador do vídeo, ele disse: eu não tô aqui, né, para ser bonito, né? Eu tô aqui para te trazer uma mensagem, para te trazer uma instrução, para te trazer uma palavra, né? E claro que o conjunto, né? Às vezes a gente tá bem apresentado, né? Isso faz diferença, sim, também. Mas a gente é ser humano, e, e, e o que importa é que a gente veio trazer uma mensagem para ti, né? Para tua vida, para te fortalecer, para que tu possa continuar caminhando, tá certo? Então assiste aí um vídeo, assiste aí uma palavra, né? Te fortalece bem, quando estiver bem firme, bem forte, né? Se tu tiver condições, né? Talvez alguém vai me recriminar aqui, vai dizer assim: não, vai sem condições mesmo, né? Só quem não tem condições nenhuma de ir sabe o que eu tô falando, né? Tem vezes que talvez a tua igreja esteja longe, talvez tu não tenha condições financeiras, não tenha condições nem de pegar um ônibus, nem de pegar uma passagem. Talvez alguém vai dizer: vá a pé. Talvez tu esteja com problema na coluna, como eu tive muitas vezes. Talvez tu esteja com problema no joelho, problema nas pernas. Talvez esteja uma dificuldade muito grande de tu conseguir te locomover, né? E não tá conseguindo nesse momento. Não te preocupa, porque o Senhor vai te fortalecer, né? Mediante, lembra-te que eu sempre falei, do que eu tenho dito nesse vídeo aqui, mediante a esforço, né? Mediante a desejo. A Bíblia diz que o caminho do céu é estreito e só os que se esforçam se apoderam dele e entram por esse caminho. Então a gente precisa se esforçar. E o nosso esforço, Deus sabe como é que é o esforço de cada um, né? Cada um se esforça de uma forma diferente. O que é muito para mim, talvez seja pouco para outra pessoa. O que é pouco para outro, talvez seja muito para mim. Enfim, as pessoas são diferentes, né? Mas o que importa é que Deus conhece o teu desejo de buscar, a tua vontade de buscar e o teu esforço, né? E Ele vai te dar vitória, tá certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo. A gente espera te ver aqui pelo canal, né? Eu espero que tu também possa me ver muitas vezes por aqui. E compartilha esse vídeo com outras pessoas, para que as pessoas possam ser abençoadas, para que pessoas possam receber uma oração, receber essa palavra, para que pessoas possam ser fortalecidas pelo poder do Espírito Santo, tá certo? Tô ainda meio capenga que eu vou usar essa palavra, né? Eu ainda tô me familiarizando de novo com a câmera, com o vídeo, porque eu parei bastante tempo de fazer vídeo. Então fazer vídeo não é uma coisa fácil, né? É uma coisa meio complicada, e até a gente se acostumar tudo de novo, né? Se preparar o vídeo, né? Falar com a câmera, né? A gente tá falando, sei que tu tá aí me assistindo, mas aqui na minha frente tem uma câmera, né? E a gente precisa, né? Precisa se habituar de novo. Mas tá tudo certo, né? Aos pouquinhos a gente vai se organizando, os vídeos vão sair melhor, né? Alguns vídeos vão ser editados, outros ao vivo, outros, né? Da forma que der, a gente vai fazendo aqui. Mas o importante é que eu quero trazer mensagens de Deus, do coração de Deus para tua vida, para te fortalecer, para te edificar, para te dar entendimento, para te ajudar, né? E como eu disse, tem pessoas que estão aqui no vídeo, que vão entrar no vídeo, que não creem. Fica à vontade para não crer, né? Isso não é toda pessoa que crê, e ninguém é obrigado, desde que a gente respeite uma crença do outro, uma opinião do outro, né? Um desejo do outro de buscar a Deus e de não buscar a Deus, né? Deus não obriga ninguém a nada, né? Ele nos deu livre-arbítrio, a gente pode buscar se for o desejo do nosso coração, e se tu quiser buscar, a gente tá aqui para ajudar, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.